Olá, eu sou Mariângela Fujita e vou apresentar o trabalho Avaliação de Controle de Vocabulários em Repositórios Institucionais, uma proposta de aplicação metodológica intrínseca e extrínseca. Nós, as autoras, fizemos esse trabalho. Eu sou orientadora da Roberta e da Lisandra. Vou apresentar para vocês o problema e o objetivo na introdução, um pouco sobre o que é avaliação de vocabulário, como nós desenvolvemos essa pesquisa, os resultados e nossas considerações finais. Com o crescimento dos recursos informacionais em formato digital e com a evolução das tecnologias de informação e comunicação, os repositórios institucionais se tornaram ambientes importantes para a guarda, preservação e disseminação da produção. Os repositórios digitais em universidades são atualmente recursos de grande relevância na organização e gestão do conhecimento gerado pela produção científica, tecnológica, artística e administrativa. Nesses sistemas, o uso de vocabulários possibilita uma melhor precisão na representação e recuperação por assuntos. E a falta de controle de vocabulário pode gerar vários tipos de inconsistências determinantes para a imprecisão e irrelevância na recuperação de informações em qualquer sistema de busca. O uso de vocabulários controlados em repositórios institucionais possibilita melhor precisão na representação e recuperação por assuntos. No entanto, verifica-se a ausência na literatura de procedimentos metodológicos voltados para a avaliação do controle de vocabulário em repositórios institucionais. É o que nós pretendemos aqui. Realizar a avaliação do controle de vocabulários controlados em repositórios institucionais, que contribuem para a melhor representação e recuperação por assuntos nesses sistemas. O vocabulário controlado é um arranjo organizado de palavras e frases usadas para indexar ou recuperar conteúdos. Vai promover a consistência entre termos preferidos e a atribuição desses mesmos termos a um conteúdo semelhante. O vocabulário controlado é, assim, essencial para o momento da representação e recuperação de um recurso informacional, facilitando a comunicação entre a linguagem do indexador e dos usuários que realizam a busca. A aplicação da avaliação de vocabulários controlados é indispensável, portanto, pois permite maior controle da padronização dos termos e consistência no repositório. Na literatura, ainda são incipientes essas metodologias voltadas à avaliação de vocabulários. Por isso, nós estamos desenvolvendo esse trabalho. Nossos procedimentos metodológicos aplicaram dois tipos de critérios de avaliação: a avaliação intrínseca e a extrínseca. Na intrínseca, os critérios são voltados para o repositório propriamente dito, e na extrínseca são voltados para a análise da representação e recuperação da informação nos repositórios. Nós utilizamos, para o universo da pesquisa, 6 repositórios institucionais, e eles empregam, cada um deles, tesauros, né? Então, vejo que no R1, eles empregam descritores em ciências da saúde, no 2, o teságro e nautesauros, no 3, o vocabulário USP, no 4 e no 5, o tesauro do Senado Federal, e no 6, o teságro e nautesauros. Nós vamos utilizar 3 categorias de análise para avaliação intrínseca: a disponibilidade de link para o vocabulário controlado, o vocabulário correspondente ao domínio e o autoarquivamento. E na avaliação extrínseca, mais 3 categorias de análise: o controle terminológico, a forma dos termos, o grau de especificidade. E os nossos resultados, então, da avaliação intrínseca, no que tange a disponibilidade de link para o vocabulário controlado, apresentou uma busca realizada por toda a interface do repositório institucional, onde, dos 6 repositórios analisados, apenas o R1
fornece acesso direto ao vocabulário utilizado. Destaca-se a falta do direcionamento ao vocabulário integrado ao sistema para conhecimento dos usuários. Ou seja, esse vocabulário não está disponível para o usuário na interface de busca quando ele consulta. O vocabulário correspondente ao domínio, ele tem ampla integração de vocabulários controlados correspondentes ao domínio que o repositório institucional é pautado. Esse resultado é relevante, pois quanto mais especializado o vocabulário controlado for em relação ao domínio de especialidade, maior será a precisão no momento da representação e representação por assuntos. No autoarquivamento, apenas o R1 possibilita aos autores realizarem um autoarquivamento, mediante autorização. Não foi possível o acesso ao manual que institui sobre o preenchimento dos dados, nesse R1. Portanto, não pôde ser constatada se a representação dos recursos é realizada via linguagem natural ou se os autores são direcionados para o vocabulário controlado. Na avaliação extrínseca, no que tange ao controle terminológico, verificou-se o correto controle de 4 repositórios, o R2, o R3, o R4 e o R6. Os demais apresentaram muitas variações terminológicas em relação ao termo de busca. Isso daí causa um problema para a busca, tá? A forma dos termos. Observou-se o termo de busca, que o termo de busca apresentava singularidade ou pluralidade. Se os recursos informacionais eram recuperados sozinhos ou se apresentava alguma composição ou abreviações. Quanto à recuperação do idioma proposto, todos recuperaram recursos informacionais em português sem necessidade de busca avançada. Os repositórios R1 e R3 apresentaram singularidade e pluralidade. Os demais apenas recuperaram materiais na singularidade do termo. Em relação à composição do termo escolhido com outros termos, o R1 só apresentou composição ao termo quando o mesmo estava no singular, e os demais apresentaram composição independentemente de singular ou plural, e nenhum dos repositórios institucionais apresentaram abreviações na recuperação do termo. No grau de especificidade, quanto à verificação se os recursos informacionais recuperados abrangiam a especificidade em relação aos usuários potenciais do sistema de recuperação, todos os repositórios atenderam ao grau de especificidade na recuperação. No geral, com a aplicação dos critérios avaliativos dos repositórios, observou-se que o repositório classificado como R1, que utiliza o vocabulário controlado DEX, apresenta melhor a representação e recuperação da informação, mesmo que os demais tenham apresentado resultados semelhantes. Nossas considerações finais dizem que os vocabulários controlados são uma linguagem em construção com estrutura relacional, sempre, que tem como função recuperar recursos informacionais e controlar a linguagem natural. Além de serem úteis para o momento da recuperação por assuntos, os vocabulários controlados são utilizados para a realização da representação do recurso informacional por meio do processo de indexação para melhorar a comunicação entre o sistema e o usuário. Controlando essa comunicação, será possível um maior nível de precisão na recuperação, diminuindo ruídos na recuperação. Para que se tenha consistência na representação e na recuperação por assuntos dos recursos, é indispensável a atualização e avaliação do vocabulário controlado. Nesse contexto, é necessária a avaliação e atualizações constantes do vocabulário, por meio de uma metodologia de avaliação de controle de vocabulário. Além disso, a aplicação de critérios avaliativos nos repositórios analisados corrobora a importância do uso de um vocabulário controlado na representação dos recursos informacionais, para melhorar a precisão na recuperação por assuntos no momento da busca pelos usuários e da integração ao repositório institucional de um vocabulário que integre termos do seu domínio. Quanto mais especializado o vocabulário controlado, maior a precisão na representação e representação dos assuntos dos recursos informacionais. E assim eu termino a minha apresentação, agradecendo a oportunidade de
apresentar nesse evento. Obrigada.